The Acolyte, episódio 7 da temporada 1. Estamos aí no penúltimo episódio da temporada e finalmente um bom episódio. Se olhado sozinho, é importante dizer isso. Eu vou falar mais sobre, mas antes já peço aquele like aqui no canal e também a sua inscrição. Inclusive outra coisa, dá uma olhada na descrição porque tem link para o meu livro aqui do Andor. Tá bem aqui no cenário, tá? Sobre a primeira temporada da série, com meus textos, reflexões, etc. Dê uma olhada lá porque tá bem legal. Agradeço muito e agora eu começarei com os spoilers da série. Então fique aqui por sua conta e risco. Vamos lá. Como eu tava dizendo, é preciso ser justo. Depois de tanto bater em Acolyte desde o primeiro episódio, esse sétimo não é de todo ruim. Quer dizer, não é ruim. Não é ruim. Tem problemas, mas não é ruim. Inclusive, eu acho que tem a melhor direção da temporada. É o mesmo diretor do terceiro episódio, segundo episódio. O mesmo diretor do segundo episódio, né? O que também me ajuda a pensar num ponto, que é o fato desse episódio ter sido lá no começo da série. Eu vou deixar isso claro ao longo da resenha. Mas, enfim, não precisa muito para ser o melhor episódio da temporada e também a melhor direção da temporada. Mas, mesmo assim, vale aqui esse destaque. O problema é como ele chega e nas circunstâncias que ele chega, né? Porque se olhar o episódio em si, tem valor. Se olhar para a temporada como um todo, aí os velhos erros reaparecem, se repetem. A Acolyte vem demonstrando que sabe onde quer chegar, mas não consegue chegar. É como dar um carro de Fórmula 1 na mão de quem sabe até dirigir, mas não sabe dirigir aquele tipo de carro. Então o máximo que vai saber é ir aos trancos e barrancos fazendo ali aquele circuito. Eu digo isso porque se esse episódio fosse o segundo da temporada, muitos problemas não apareceriam como problemas. A série aposta nessa mania de ficar, guardando um segredo, como se esse segredo fosse, ao ser revelado, acachapante, o grande pilar que irá dar sustentação a essa história, mas não é, definitivamente não é. O segredo é até simples, e se valer mais da possível díade da força que é apresentada nesse episódio, ou dos conflitos, ou até das relações entre os personagens, cara, ó, essa série estaria noutro nível, tá? Noutro nível. E faria com que várias soluções bobas da temporada nem sequer fossem necessárias. Inicialmente eu fiquei um pouco aborrecido, por assim dizer, com o fato de todo episódio ser um grande flashback. Mas dessa vez o foco nos Jedi me conquistou. As motivações, as características dos Jedi acho que foram minimamente bem desenvolvidas aqui, mostrando como eles sempre tentam ser muito heróicos, mas nem sempre o tiro sai certeiro. Eu acho que até uma das mães fala isso, né? Ó, esse jeitinho de vocês vai levar a desgraça de vocês. De fato, acontece lá no episódio 3, a Ordem 66. Os Jedi, melhor dizendo, tem essa vontade incontrolável de acertar que faz o sujeito acabar insistindo no erro, né? Coisa que acontece com o Sol, acontece com a Indara e etc. E as ações impulsivas dos Jedi aqui na galáxia, em querer sempre fazer esse certo a qualquer custo, também tem consequências que geram conflitos com quem não vê a vida da mesma maneira, né? O Kimi tá aí pra provar isso, as mães tá aqui pra provar isso, tantos outros personagens. E eu acho que o Sol representa bem isso, o que me leva a talvez o melhor ponto da série. A Indara é apresentada como essa Jedi mais profissional, mais de carreira, digamos assim, mais ciente da sua posição, quase como um cargo, e por isso mais desapegada também, inclusive ao Padawan. Ela o deixa descobrir os próprios caminhos, né? Como fala ali pro Sol. E isso a coloca em contraponto ao Sol, que é visivelmente mais emotivo e por isso também mais impulsivo. Digamos que ele é mais o Jedi raiz que a gente vê nos filmes. E isso se refletiu nos episódios passados, inclusive quando ele lutou com o Kimir, né? Essa impulsividade e essa, digamos assim, essa certa emoção que ele se deixa um pouco se levar por aquilo dali. E aí eu chego ao meu ponto. Imagine explorar mais dessa dinâmica do que outras questões durante a temporada como um todo. Então é por isso que eu digo que há uma boa série nesse episódio 7, mas não na temporada em si. É um episódio que nem parece pertencer. Essa diferença de personalidade entre os dois personagens, que poderiam inclusive ser protagonistas aqui, enriquece demais a narrativa, enriquece a nossa visão para com os Jedi, para com o Conselho, para com a Alta República, aquele momento, gera possibilidades, mostra como abordagens distintas podem influenciar as ações e os destinos no universo Jedi e faz valer
a gente está naquele período da Alta República, que é esse suposto auge, né? Então, por que não explorar esse suposto auge? E esse assunto, essa dicotomia entre o que é o Sol, o que é a Indara, acho que acaba fazendo essa exploração. Nada dessa bobagem aí do que aconteceu ou deixou de acontecer com as mães da Osha, da May, ou outras parafernálias que vão acontecendo ao longo da temporada. Eu acho que assim como Andor conseguia fazer diálogos intensos ao longo da série, né? Eu imagino quais diálogos poderíamos ter entre Sol e Indara. E eu acho que esse episódio mostra como a série poderia ter pego esse caminho. Outra coisa minimamente interessante aqui é a menção ao desastre no hiperespaço, que aconteceu lá na fase 1 da Alta República. É o grande desastre, né? E isso, só a citação, traz a ideia de que o período da Alta República pode gerar interesse, além da história que a série está apresentando. Mas, de novo, ela não quer se apegar a isso. Explicando rapidinho, o grande desastre foi um evento catastrófico que ocorreu no início da Era da Alta República, e ele foi desencadeado pelos Nihil, que eram um grupo de piratas, saqueadores, que possuíam uma tecnologia espacial para navegar no hiperespaço. O desastre começa quando uma dessas naves dos Nihil sofre uma grande falha enquanto está em viagem no hiperespaço, e por conta dessa velocidade resulta numa destruição sem precedentes, porque os destroços da nave são lançados a velocidades incríveis pela galáxia como um todo e colidem com planetas, estações espaciais, outras naves, causam destruição em massa, inúmeras mortes, enfim. Os Jedi e a Alta República são chamados, ou melhor, a Alta República não, a República Galáctica, são chamados para interceder, né, para responder a essa crise, tentando salvar vidas, lidar com as consequências do desastre, e é isso que faz os Jedi serem parcialmente bem queridos ali pela galáxia. Então, só de mencionar isso dá vontade de ir um pouco além do que a série mostra. Eu te expliquei isso, mas eu concluo, eu estou utilizando esse ponto para dizer que se mais citações assim fossem feitas, uma coisa que essa primeira temporada faz muito mal, eu acho que seria resolvido, que é gerar interesse, né? Gerar um mínimo de apego a esse período, contexto, seja o que for. Os livros da Alta República fazem isso muito bem, inclusive os livros estão aqui para você comprar na Amazon, tá? Pelo meu link você me ajuda. Mas os livros da Alta República fazem isso muito bem, deixando no ar a ideia de que esse universo tem muita coisa a ser explorada, que não só aquela história em si, e nesse caso, história de duas personagens assim que são muito inimigas do carisma, né? Quando a temporada fecha demais a lente, a gente perde essa instigação de ir além naquele período, de entender além do que está sendo mostrado. A série não consegue criar ganchos ou deixar pontas para mais abordagens naquele todo. E eu não vejo que Star Wars precise fugir da potência que o seu universo tem. Mas a série ela entende diferente. Voltando aqui para a série em si, para o episódio em si, o Torben também me chama a atenção. E eu acho que ele traz bons assuntos nesse episódio. Ele meio que passa por uma provação que o faz dar um passo a mais, né? Para virar ali um Jedi um dia. Que foi, no caso, resistir aos trancos e barrancos, aquele domínio mental. Eu acho que esse personagem carrega um assunto bacana do Jedi que quer voltar para casa, ou seja, enquanto Indara nos conecta com o lado pragmático do Jedi, o Sol nos conecta com o lado romântico do Jedi, Torben nos conecta com o lado da glória, né? Ou seja, do que adianta ser o que é, ter todas aquelas habilidades, etc., se vai ter que ficar catando grama e não necessariamente vivendo o apogeu de Coruscant. Eu gosto desse assunto, porque acrescenta mais um ponto nessa grande diferença entre os Jedi, que serve pra gente parar de vê-los como uma coisa só. E eu acho que a interação desses três personagens, inclusive o Wookiee também, nos leva a esse outro pensamento. O episódio também faz algo que a série esqueceu no meio do caminho, mas retoma, que é aproximar Sol de Qui-Gon Jinn, coisa que ficou aí, né? Acho que o primeiro episódio faz muito isso. Talvez o terceiro também, mas a série não se aprofunda nisso e agora volta a esse assunto. O Sol, ele tá no mesmo ciclo do Qui-Gon, esse de ser um Jedi tentando recrutar crianças sensíveis à força, apesar dos sinais de alerta dos perigos que isso carrega, né? Eu acho que é outro assunto que a série também poderia explorar, que é a ciclicidade daquele contexto, daquele mundo, daquela realidade. A capacidade dos Jedi cometerem erros parecidos, mostrando como falhas e desafios se perpetuam ao longo do tempo pela
falta de capacidade desses caras simplesmente conversarem ou serem claros nas suas intenções é outro assunto bom, que enfim a série também não explora. Indara é isso, né? Ao dizer que prefere deixar que o seu Padawan descubra as coisas por si, ela é esse Jedi padrão. E o Sol, não, o Sol já é um Jedi levemente mais rebelde. Sol e Qui-Gon são contrassensos da cautela irritante do Conselho Jedi em se envolver, ou não se envolver nesse caso, em certas situações, mostrando que o Conselho tem muito mais medo do que coragem, quer mais manter um status, né? Ele tem medo de perder aquele status que tem hoje, que tem naquele momento, tem medo de ter que lidar com problemas maiores e por isso vai varrendo essas questões para debaixo do tapete, como fez ou tentou fazer através da Indara com a Osha e a May. Cara, imagina gastar tempo com isso, como seria interessante, né? Fortaleceria ainda mais o episódio 1 de Star Wars. Fora tudo isso, a utilização do Kelnak, o Wookiee Jedi, principalmente em batalha, é um refresco para uma série que simplesmente não parecia entender o poder dos Jedi ou como utilizar esses personagens na trama. Que legal essa cena. Muito, muito legal mesmo. Ainda sustentando isso que venho defendendo, ou seja, que o episódio, né, se no lugar certo poderia colocar a série em eixos bem mais firmes, eu destaco o momento onde o Sol demonstra uma certa conexão com a Osha, ele até fala, verbaliza isso, né? Mas que no outro momento confunde a Osha com a May, ou melhor, a May com a Osha, né? Antes disso, soubemos pelos exames de sangue que, na verdade, as duas são uma coisa só e provavelmente criações da força. Ora, isso implica dizer que faz sentido o Sol demorar a perceber que Osha e May mudaram de lugar. Assim como também faria sentido até explorar mais isso com relação ao Qimir, tendo dificuldade de identificar também essa questão. O que eu tô querendo dizer? Muita coisa foi jogada ou pareceu jogada nessa temporada porque faltou episódios assim, que mais uma vez rompessem com esse lance do mistério e de fato entregassem a história, explorassem a história, definissem a história, sabe? Criassem os conflitos a partir dos personagens que estão aí, que são bons até. Cara, o Sol é um bom personagem. Não é meu Deus, é um bom personagem. Mas a série vai ignorando isso, né? Vendo esse episódio, a impressão que me dá é a de uma série remendada. Sabe, um seriado remendado, o fio condutor partindo de tudo que sabemos do Culber e das gêmeas, e não necessariamente desse vilão que não se encaixa ou desse mistério que não tem peso algum, pode perceber, seria uma série completamente diferente. Até o mais tenebroso dos episódios, aquele onde a May do nada vira a casaca, né? Acho que faria um pouco mais sentido. Mais do que isso, entender melhor a origem das duas faria com que muitas soluções que são feitas para sustentar o suspense fossem desnecessárias e assim a série ela deslancharia logo rápido, sabe? Mas enfim, parece que filmaram tudo aquilo dali e disseram assim, não, vamos organizar de uma maneira que cria esse clima de mistério, tensão, porque vão falar nas redes sociais. É o que muitas séries fazem hoje em dia e não conseguem se afirmar como série. Inclusive, se tornam datadas, não por questões de CGI, seja o que for. Se tornam datadas por tentar ser uma série do seu tempo. Não que seja problema ser datada, tá? Que fique claro. Mas é uma série que talvez você não consiga aproveitar no futuro. De novo, eu vou comparar com Andor. Eu tenho que comparar com Andor. Andor não se preocupa sobre o que vão pensar sobre ela. Ela simplesmente está instigada, alucinada em contar a sua história. Não tem segredinho, não tem não sei o que. Pelo contrário, a gente até sabe o que vai acontecer com os personagens. E mesmo assim a gente se envolve. Enfim, esse episódio eu acho que ele é um refresco, tá? Mas também é extremamente pesaroso pensar que não parece pertencer a tudo que a temporada foi até agora. Há muito pouco tempo para os finalmente tentar fazer alguma grande revolução nessa temporada. Em um momento apenas, em 7 oportunidades, ou seja, 7 episódios, é muito pouco. Ainda que o 8º episódio possa ser, sei lá, o melhor episódio da temporada, ainda assim é extremamente pouco. São 2 em 8 tentativas. Acolyte tinha uma boa série dentro dela, mas preferiu ficar se apegando a esses suspenses vazios, a esses mistérios irrelevantes e a personagens cuja vilania é completamente forçada e tão irrelevante quanto esses mistérios aí. Enfim, no mais, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu espero que você já tenha se inscrito aqui no canal ou então deixado um like, tá? A gente se vê numa próxima oportunidade agora na season final, né, no final dessa primeira temporada. Espero te encontrar lá. Forte abraço em vocês e tchau.